Não fui criado para sofrer. Quem gostaria de que essa frase fosse uma verdade na sua vida? Uma sincera, eu gostaria também, né? Não só gostaria, como é verdade. Eu não fui criado para isso. Esse não é o propósito da nossa criação, o sofrimento. Mas a verdade é que nós sofremos. Alguém que já se desesperou na vida, passou por uma situação de desespero, de perder o chão. O desespero, ele é decorrente de um sofrimento real ou imaginário, né? Um possível sofrimento. Pode ser que venha acontecer, a gente entra em desespero por antecipação, muitas vezes. Isso que é ansiedade, sofrer antes do fato acontecer. Sofrimento. Alguém que já sofreu na vida? Levanta a mão. Até o Isaac já pode levantar a mão, que ele já sofreu. Hoje de manhã ele sofreu aqui, né? Como foi passando por uma repreensão. Não posso falar muito, os avós ficam tristes ali, mas realmente, quem já sofreu na vida, levanta a mão. Acho que nós não temos um super trunfo que nos livra de passar por sofrimento. Uma carta que em coringa diz assim: está chegando sofrimento, tira essa carta e passa a vez para outra. Isso é surreal. Não existe essa possibilidade. Mas a verdade é que você não foi criado para sofrer. Esse não é o propósito da sua criação. Mas o sofrimento é real. Quantas profissões, construções, estruturas, quanta coisa é criada, construída, pesquisada para evitar ou amenizar o sofrimento. Quantas coisas existem, quantas profissões, quantas áreas para amenizar ou até eliminar o sofrimento. Pense um pouco. Eu acho que tudo que é criado pelo homem, tudo que é feito, desenvolvido, é para de uma certa forma proporcionar alívio de sofrimento. Até mesmo o conforto, né? Algumas coisas são criadas, desenvolvidas na tecnologia, na ciência, para nos proporcionar conforto. Mas o conforto nada mais é do que a ausência de sofrimento. Se eu estou confortável, não estou sofrendo. Então isso está muito ligado. É inevitável ao ser vivente, em diferentes níveis e percepções, né, e proporções também, não sofrer. Não há quem diga que nunca sofreu, se a pessoa consegue falar. Ou que possa garantir que nunca irá sofrer. Por isso que a placa ou aquele slogan, pare de sofrer, apenas se for estilo aquele, o Lampião gospel, né? Que a pessoa se converte, aí tu mata o cara para ele não pecar e nem sofrer mais. A ausência de sofrimento nesse mundo, somente não estando nesse mundo. Somente estando na presença plena de Deus, na ausência do pecado. E talvez você esteja sofrendo com alguma coisa na vida, em algumas áreas da vida. Pode não ser tanto, mas alguns sofrimentos ou a iminência de um sofrimento esteja chegando para você. Talvez você esteja lidando com isso de uma maneira muito resoluta, humana. Não, eu vou aguentar, eu vou passar por isso. Todo mundo passa, eu vou ter que aguentar, depois a gente vê como é que vai fazer. Então eu tenho que me manter firme. Talvez você não esteja passando por nenhum vale da sombra da morte, como diz Salmo 23, mas talvez você conheça alguém que esteja passando por um vale da sombra da morte, perto mesmo de morrer, tanto sofrimento. Mas, por algum propósito, Deus te trouxe aqui essa manhã. Por algum propósito, Ele tem algo para entregar para você. A palavra dele, no Salmo de número 69, nós vamos aprender um pouco como um coração que sofre se transforma em um coração que se alegra. Como? Salmo de número 69, abra sua Bíblia, porque está piscando aqui um pouco o nosso cabo HDMI, e se ele ficar piscando muito aqui para não dar vertigem a ninguém, nós vamos desligar e vocês vão acompanhar só na Bíblia. Tá bom? Salmo de número 69. O Salmo 69 é um salmo de Davi. E é um salmo messiânico, né, que aponta para o Messias, faz uma referência tipológica de Jesus Cristo e ao sofrimento de Jesus também. Mas com toda certeza ele não é uma poesia profética, ele é algo real que o salmista está passando, um sofrimento real na vida dele, uma situação amarga do coração de Davi numa determinada circunstância. E ele escreve este salmo. O salmo vai revelar um homem vulnerável. Quem aqui é vulnerável? Quem aqui é vulnerável? Depende ao que, né? Nós vamos responder. Depende. Nós somos vulneráveis ao próprio sofrimento. Não estamos seguros de que não iremos sofrer, como já falamos.
E o Salmo vai revelar um homem vulnerável e vai nos ensinar como devemos agir em meio ao sofrimento, como devemos orar, apresentar nossas queixas e o nosso sofrimento a Deus, como clamar a Deus e como ser transformado e termos nossas esperanças renovadas em Deus, soberano Criador, fiel à sua palavra. Entre algumas boas divisões que a gente pode fazer desse grande salmo, é um salmo grande, se vocês perceberem, um pouco maior do que o normal dos outros salmos, algumas divisões que a gente pode fazer aqui, eu quero compartilhar com vocês uma proposta de um teólogo do século XVI, se eu não me engano, ou XVIII, Matthew Henry. E ele faz uma divisão que eu vou me apropriar um pouco dela, alterando algumas coisas do que ele fez em 4 partes. A primeira, nós vamos ler o Salmo conforme essas divisões, é do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe a leitura, na sua Bíblia ou na projeção. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar. Minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera do meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolva o que eu não roubei. Ó Deus, Tu sabes como eu sou tolo. É impossível esconder de Ti os meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que confiam em Ti. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixes que por minha causa sejam humilhados, ó Deus de Israel. A primeira atitude, a primeira coisa que nós podemos aprender nesse salmo é: abra o seu coração diante de Deus. Versículo 1 e versículo 2, ele retrata a angústia que o salmista está passando. Algo profundo. Ele retrata como um afogamento. As águas subiram até o meu pescoço, diz a minha versão. Outras versões, a revista atualizada, vai dizer que as águas sufocaram a minha alma, foram até a alma. Então é algo mais profundo. O mais profundo do seu ser está sofrendo uma angústia interior que o consome. Ele se considera atolado num profundo lamaçal. Alguém aqui já ficou atolado com um carro, num lamaçal? Uma experiência dessa? Agora imagina a sensação de você ser uma pessoa atolada. Uma coisa é um pneu, você desce do carro, vai, dá um jeito, puxa, se embarra, se suja, bota uma tábua na roda, tenta, sofre, espera passar um caminhão para te puxar, um trator. Agora imagina uma pessoa atolada, patinando, não saindo do lugar. E quanto mais você se mexe, mais suja, mais afunda, pior fica a situação. Davi se retrata num lamaçal, atolado. Não é uma poça de barro que ele pisa e se suja. Ele é submergido na lama. Pensou isso? A qual não dá pé. Alguém já entrou num rio, num lugar onde você não dava pé, sem saber nadar? Alguém? Quando a gente sabe nadar, a gente faz os movimentos, fica ali, vai cansando, né? De tentar se manter na superfície, mas é cansativo. Agora, o desespero de você não ter onde calçar os pés, onde firmar os pés na água, ou no lamaçal atolado, não ter onde firmar os pés, não tem onde se sentir seguro, não tem onde você sentir: agora estou firme, estou seguro. É isso que ele está retratando aqui. Nas profundezas dessas águas, as correntezas ainda me submergem mais. Tipo areia movediça, quanto mais se mexe, pior fica. Calma, não se mexe, não vai piorar a situação. Ele está retratando essa situação. Alguém na lama, afundado, se afogando, na angústia, algo terrível. É poético aqui, mas é uma maneira de expressar o que a alma dele está sentindo. Não é literal aqui. Que esperança há para um homem nessa situação? Que esperança há? Alguém que sofre assim. No versículo 3 vai dizer que ele está exausto já. Estou cansado, Senhor. Minha garganta está seca, rouca, não de gritar como um desesperado. Help me, não um desesperado gritando por socorro. Olha por que ele está rouco. O texto vai dizer de clamar, de orar. Orar a Deus. Estou cansado de orar, Senhor. Meus olhos estão inchados de chorar, não conseguem mais ficar abertos desse sofrimento. É um sofrimento pesado que ele está retratando aqui.
algo tenso. À beira da desistência, ele analisa e descreve a razão do sofrimento na sequência. Ele vai escrever o porquê que ele está sofrendo. O ódio por parte dos inimigos, calúnia, mentira sobre ele, mentira que inventam sobre a sua vida. E ele faz essa análise, essa declaração, esperando em Deus. Ele não gasta a sua voz em defesa de si mesmo. Ele não fica tentando se explicar para esses mentirosos. Ele gasta a sua voz, a sua energia, clamando a Deus. Ficou rouco e olhos inchados de chorar a Deus. E não rouco de tanto falar para os outros, se explicando para os seus mentirosos, os seus malfeitores. Ele não quer acusar e derrubar os seus adversários. Ele está esperando em Deus. No versículo 5, agora ele começa a falar dele. Ele não se isenta. Ele não se trata como uma vítima. Eu sou vítima da sociedade. Eu sou vítima da nossa cultura. Eu sou uma vítima porque tudo que meus pais fizeram comigo. Eu sou uma vítima dessa igreja que me feriu. Olha como ele se coloca diante de Deus. Ele reconhece que sim, os inimigos dele estavam causando aquele sofrimento. Mas ele também coloca diante de Deus, ele não esconde o fato de que ele também tem pecados. De que ele também comete erros. E a preocupação dele, olha o que diz aquele versículo, a preocupação dele é que pessoas que confiam em Deus sejam desencorajadas por causa do sofrimento dele. Eu estou sofrendo, estou clamando, as pessoas estão fazendo mal para mim, eu sei que eu tenho pecado, eu sei que eu tenho problemas também, Senhor, mas eu estou preocupado. Pessoas que confiam em Ti vão ver o meu sofrimento e vão desanimar, e vão desencorajar. A preocupação com o testemunho, com o que os outros estavam vendo dele. Olha só como ele fala. Ele não quer ser um tropeço para outros no meio do sofrimento, um atraso na vida dos outros. E mesmo debaixo dessas águas, desse lamaçal, ele ora, sem ter onde sustentar os seus pés. Ele continua orando, mesmo sem voz, mesmo de olhos inchados. Ele espera em Deus, em oração. Mesmo sendo acusado, atingido pelos inimigos, ele preocupa-se com os outros. Ele abre o seu coração diante de Deus. Então, esperando em Deus e conversando com Deus, esse homem reconhece a causa da perseguição. Ele identificou o motivo do sofrimento, perseguição. Agora, a causa da perseguição, ele vai continuar a partir do versículo 7 até o versículo 12. Vamos ler. O texto nos diz: pois por tua causa suporto insultos. Meu rosto está coberto de vergonha. Até meus irmãos fingem que não me conheceram. Tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto panos de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal das suas conversas. E até os bêbados cantam a meu respeito, zombando dele. A causa do sofrimento dele é porque ele zelava, cuidava da casa de Deus. Ele tinha uma preocupação com a imagem do Senhor, o templo do Senhor, onde Deus era adorado. E ele tinha esse relacionamento de jejuar, de chorar, de se vestir de panos de saco como sinal de arrependimento. E as pessoas zombavam, riam dele, zombavam de Deus. E ele recebia isso como uma afronta para ele também. Essa era a causa do porquê as pessoas perseguiam ele. O zelo pelo templo do Senhor. Hoje, meus irmãos, pela graça maravilhosa, pela maravilhosa graça de Deus, nós somos unidos a Cristo pela fé. E nós somos feitos à habitação do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16 vai dizer: vocês não entendem que o templo de Deus, que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, nessa nova aliança? Então qual é o zelo? Qual é o templo do Senhor? Somos nós os que creem no Senhor e que tem o Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui em Coríntios. Os justos são ofendidos pelos ímpios. O cristão verdadeiro, que busca viver para agradar a Deus, conforme a vontade de Deus, que zela pela casa de Deus. O salmista estava sendo consumido pelo zelo da casa do Senhor.
Alguém que zela pela casa de Deus é alguém que zela pela sua própria vida em santidade, em querer ser realmente o que Deus quer, uma vida santa, porque eu sou um templo, a habitação do Espírito Santo, então eu me esforço, eu zelo pelo meu relacionamento com Deus, eu abro mão de coisas que não fazem bem ao meu corpo, eu durmo menos para orar mais, esse tipo de coisa, eu zelo pelo templo do Espírito Santo, pela casa de Deus, eu sou a casa de Deus, o meu relacionamento com Ele, esse deve ser o meu zelo. Preocupa-se em viver de maneira piedosa. Quando você quer viver como um cristão verdadeiro, você vai ser zombado. Não pelo zelo com a casa do Senhor, como se essas paredes fossem a casa de Deus. Não são mais. Você que crê em Cristo Jesus é a habitação do templo do Senhor. O zelo pela casa do Senhor é o cuidado com a sua santidade, o seu relacionamento com Ele. E de fato, quem quer zelar pela casa de Deus, quem quer viver de maneira piedosa, vai ser perseguido e zombado. Paulo deixa isso muito claro na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É um fato. Jesus fala isso em João 16, versículo 33. O mundo mal, o mundo que é o nosso mal, ele vai falar, no mundo nós passaremos por aflições. Vocês vão passar por aflições de perseguição no mundo, mas Jesus não deixa apenas isso. Ele vai dizer, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele nos dá esse encorajamento. Não fique triste, abalado, porque eu já venci o mundo que vos aflige. Eu vos dou essa garantia, esse selo. Você irá sofrer. Você pode estar sofrendo por diversas maneiras. Jesus não nos ensina, não nos dá uma receita para nos livrar do sofrimento, mas Ele nos ensina a passar pelo sofrimento, a nos livrar no sofrimento. É diferente essa percepção. Eu vou sofrer, mas eu sei que eu vou encontrar graça em Deus para passar pelo sofrimento. É isso que Ele vai nos ensinar. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pedro falando de Jesus quando ele foi insultado, vai dizer que Jesus não revidou, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Não é isso que nós cantamos? Tudo que Ele faz é justo e bom? Eu creio nisso? Ou eu tenho que fazer a justiça com as minhas mãos? Eu vou me acertar, eu vou ter que corrigir isso. Eu quero que a justiça seja feita no meu tempo, para mim, hoje, o nosso ímpeto de justiça própria. E Jesus deixa nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Quando nós estamos aflitos, quando estamos sofrendo, nós precisamos nos entregar a Deus, entregar nosso sofrimento a Deus, o cuidado da nossa alma, dos nossos sentimentos, para não sermos sufocados pela angústia do desânimo, pela angústia da intolerância, para que a gente não venha se afundar no desespero. Precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, para não ser engolido pelo descontentamento. Você fica descontente, ingrato por tudo que Deus já tem feito com você. Quando você está dentro do desespero, o descontentamento se torna evidente. Você reclama mais, nada está bom, nada é do jeito que você gostaria, você não ganha mais quanto gostaria, você não é reconhecido quanto gostaria, as coisas não acontecem do seu jeito. E a ingratidão e o descontentamento nos leva à incredulidade. Não creio mais, não quero crer, não creio mais que Deus que pode fazer alguma coisa. Eu que tenho que resolver. Eu estou descontente por não crer que essa é a vontade de Deus. E o incrédulo, levado ao desespero, muitas vezes age de maneira inconsequente. Uma pessoa desesperada pode cometer pecados danosos à sua vida, à vida de outras pessoas, com consequências irremediáveis. Talvez alguém aqui já pensou em tirar a própria vida numa situação de desespero. Talvez alguém aqui já pensou em tirar a vida de alguém numa situação de desespero. São circunstâncias, o desespero nos leva a tomar atitudes irremediáveis. Uma pessoa desesperada, levada à tentação por Satanás, pode fazer coisas terríveis. Talvez você esteja passando por uma grande crise na sua vida. Talvez você pode estar entrando num lamaçal. Não estou atolado, mas percebo que eu já estou sujo. Já estou me envolvendo nessa lama aqui demais. Está difícil minha vida. Estou sofrendo. Estou vendo que vou sofrer mais com esse relacionamento, com essa circunstância, com esse problema de saúde, seja qual for o seu sofrimento.
Talvez você não consiga mais nem orar, porque em meio à dor, sofrimento, até a nossa vontade de orar muitas vezes é sugada, é drenada. A gente não consegue abrir o coração diante de Deus, não tem o que falar. Mas abre o teu coração e fala o que tu está sentindo. Joga no colo de Deus, lança sobre Ele a sua ansiedade, o seu coração. Abre o seu coração com sinceridade diante de Deus. Não tenha medo de ofender a Deus. Não, eu sei que eu não posso reclamar, eu não posso. Às vezes a gente tenta ser tão resoluto e ser tão certinho e a gente não é humano. A gente não abre as nossas fragilidades. Senhor, eu estou sofrendo, eu não aguento mais. Eu não quero mais sofrer assim, Senhor. Lança diante dele. Joga no colo de Deus o seu sofrimento. Lance sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Volte seus olhos para esse salmo. Mantenha sua atenção aqui e abra o seu coração a Deus. Coloque nele seus sentimentos e emoções em palavras. Isso precisa de intimidade. Você não pode ficar o tempo todo trabalhando, querendo resolver o problema. Feche a porta do seu quarto, chore ali, abra o teu coração diante de Deus, tenta falar o que você está sentindo. Coloca para fora, coloca diante de Deus. Não coloca para fora no seu casamento, nos filhos, nos pais. Muitas vezes se coloca para fora, externando, prejudicando ainda mais a situação. Joga diante de Deus, joga para o peito dele o que você está sentindo. Abra o seu coração. Começa assim o salmista. E Deus vai abrindo o nosso coração e trazendo luz sobre a situação enquanto a gente ora. É isso que acontece com o salmista aqui. Ele começa jogando diante de Deus o seu lamaçal, a sua angústia, e com o tempo ele vai entendendo. Ele começa a racionalizar, cara, isso está acontecendo, eu estou sofrendo isso por causa dessa perseguição, e essa perseguição é por causa do zelo com o Senhor. Então ele começa a entender a circunstância quando ele abre o coração. Começa a identificar isso. Por isso, volte o seu coração para Deus. Clame, suplique a Deus, reclame menos e clame mais, para que você realmente seja transformado por Jesus. Reclame menos e clame mais. Alguma vez aqui alguém já ficou rouco? Quem já ficou rouco? Levanta a mão. Todos quase, né? Pode ser uma gripe, pode ser um esforço da voz, né? Eu fico rouco com facilidade porque eu uso minha voz de maneira incorreta. Eu grito, eu me exalto, eu canto errado, então facilmente eu prejudico as minhas cordas vocais. Quando eu trabalho nos acampamentos, são 4 dias, e no terceiro dia eu estou sem voz, quero agitar a galera, colocar ela para cima e eu uso errado a minha voz. Eu fico rouco, com facilidades. Até falo para o pessoal do louvor, depois da mensagem, pode ser que eu não cante, eu fico sem voz, vocês seguram as cordas aí que eu não vou cantar, porque eu não consigo mais, já estou prejudicado. Mas alguém que já ficou rouco de orar, de clamar a Deus, de abrir o coração de desespero diante do Senhor, clamar em voz alta, orar, falar, eu vou falar diante de Deus tudo, vou repetir, até eu perder a minha voz, até eu não conseguir abrir meus olhos inchados, por causa desse sofrimento. Isso aqui foi colocado diante de Deus. Rouco de orar, eu nunca fiquei. Agora é um desafio no próximo sofrimento que eu passar, eu vou orar até ficar rouco. Porque eu fico rouco com facilidade. Mas eu quero ver se a gente ora com essa insistência, com essa persistência. Deus vai abrindo o coração dele diante de qualquer tipo de sofrimento, meu irmão. Seja a área que for, a dimensão que for o sofrimento que você está passando, abra o seu coração diante de Deus. Está perdendo o sono de preocupação? Se você está com a cabeça cheia, precisa extravasar, aliviar, ao invés de ir para a televisão, ao invés de ir para a geladeira, para um pote de sorvete, ao invés de você tentar extravasar e desocupar a mente com coisas que vão danificar o seu corpo, vá diante de Deus, dobre o seu joelho e lance diante dele, vá ao chão e abra o seu coração. O Salmo continua, versículo 13 em diante, irmãos, nos diz: eu, porém, o salmista diz, continuo orando a Ti, Senhor, na esperança que desta vez mostrará o Teu favor. Responde, meu Deus, por Teu grande amor, salva-me por Tua fidelidade, livra-me do atoleiro, não permitas que eu afunde ainda mais, salva-me dos que me odeiam, tira-me dessas águas profundas. Ó Senhor, não deixe que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Ó Senhor, responde às minhas orações, pois o Teu amor é bom. Cuida de mim, pois a Tua misericórdia é imensa.
Não te escondas do teu servo. Responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem, resgata-me, livra-me dos meus inimigos. Tu sabes que eu sofro zombaria, vergonha e humilhação. Vês tudo que meus inimigos fazem. Abra o seu coração diante de Deus. O 20 também, desculpa. Os insultos dele me partiram o coração. Estou desesperado. Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, quem me dera que viesse me consolar. Em vez disso, põe veneno em minha comida, oferece vinagre para matar a minha sede. Abra o seu coração diante de Deus e abra os seus olhos para o caráter de Deus. Abra os seus olhos. A situação é grave. Davi continua pedindo socorro. A sensação de abandono, ninguém tem piedade de mim. Ninguém está se lembrando de mim. Eu estou sozinho nessa. Aquela sensação de que o seu sofrimento é o pior do mundo. Ninguém sabe o que eu estou passando. Só eu. Ninguém vai saber me consolar, porque só eu sei o que eu estou passando. Essa é a sensação de Davi aqui. Davi é tão humano quanto nós, irmãos. E ele pensa que Deus não vê. Os riscos das ameaças incluíam a saúde dele, a vida dele, a morte. Ele diz, não deixe, Senhor, que a cova da morte me devore, que eu venha a morrer por causa desse sofrimento. Que eles me matem ou que eu me mate por causa disso. O salmista apela aqui 2 vezes, no verso 13 e 16, com as mesmas palavras no original, com essa intensidade para que haja intervenção divina. Deus, por favor, me socorre. Clama com sinceridade. Não com uma falsa esperança de que, não, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Se não deu certo é porque ainda não é o final. Ele está sendo sincero, jogando tudo diante de Deus. Ele reconhece que o único meio do escape do sofrimento e da morte é a infalível e garantida fidelidade do Senhor. Esse é o meio de nós perseverarmos. É a fidelidade do Senhor que nos mantém e que nos sustém. Davi tinha acabado de afirmar o mal que faziam a ele, do verso 7 ao 12. Qual foi a sua reação imediata a isso? Olha como ele começa o versículo 13. Depois de relatar o mal, no versículo 13, ele vai dizer: eu, porém, continuo orando a ti. Você não percebe esse cansei de orar, não vou mais orar, não adianta mais falar, eu já orei, Deus já sabe o que eu estou passando, não preciso mais orar. Né? A gente vai até usar o texto que diz: Deus não se agrada de vãs repetições. Davi está repetindo aqui ou não está? Está repetindo. Será que é em vão isso aqui? Não. Ele está abrindo o coração com sinceridade. Não é uma repetição vã, alienada do que está acontecendo. Ele repete diante de Deus o seu sofrimento. E há uma transição aqui, irmãos, entre o lamento agoniante e a afirmação que ele faz do caráter de Deus. Ele reconhece que Deus é um Deus de graça, que nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. Ele reconhece que Deus é fiel em sua salvação, no seu amor, em socorrer aqueles que são seus. Davi percebe que sozinho não consegue sair dessa situação. Ele sofre ao perceber até o abandono de pessoas que estavam contando. Poxa, achei que pelo menos os meus servos aqui iam me ajudar. Achei que pelo menos os levitas iam vir me consolar. Ninguém vem, estou abandonado. Ninguém lembra de mim. Ninguém vem me visitar. Ninguém me manda uma mensagem. E começa essa depressão da alma, essa angústia desse isolamento. Aqui ele desabafa sobre a vergonha pública. Um sofrimento horrível, indesejável. Vergonha pública, né? Ser humilhado publicamente, bullying, zombando dele, pessoas rindo da cara dele. Nós estamos falando de Davi, um rei. Pensa nós, o quanto somos zombados no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, por você manter uma posição, por estar numa rodinha das pessoas que estão tudo compartilhando um vídeo de pornografia e você sair daquela rodinha. Eu não quero isso. Lá vai o gay. Lá vai o que não quer nada. Porque você não tem assumir um compromisso com o Senhor. Jovens sofrem muito com isso, depois o cara mais velho sofre um pouco menos. E agora com essa nossa politicamente correta, nem dá para zombar, né? A gente pode até processar a pessoa por esse tipo de brincadeiras, de zombaria, de humilhação. Esse é um exemplo. Por se manter fiel, pelo zelo com o tempo do Senhor. Tu vai casar virgem? Eu não acredito. Sério, não, isso é mentira. E aí começa a zombaria.
e muitas outras coisas, de alguém que assume um compromisso com a palavra de Deus. Compromisso, irmãos. Zelo. Ele está sofrendo essa vergonha pública. No verso 19 ele diz: tu sabes que eu sofro zombaria. Tu bem sabes. Por que será que Deus bem sabe isso? Porque Jesus provou essa vergonha. Jesus provou a humilhação pública. Cuspiram nele, zombaram dele, tiraram o sarro da cara dele. O que está descrito no versículo 21 aqui é algo profético, simbólico para Davi e real para Jesus. Deram-me vinagre para matar a minha sede. Davi nem imaginava, né? Ele estava profetizando aqui o que ia acontecer com Jesus quando pede água e dão vinagre para ele beber. Jesus provou literalmente o que Davi colocou aqui de uma maneira simbólica: a zombaria, o sofrimento, a humilhação, o escárnio. E muitas vezes nós sofremos sozinhos, queremos sofrer sozinhos. Muitas vezes sem humildade para pedir ajuda. Outras vezes a gente pede ajuda para todo mundo, até para Deus, como se Ele fosse mais uma opção para tentar me ajudar no sofrimento. Pedimos ajuda de Deus como se fosse mais uma vela a mais, né, para nos ajudar. Mas o que nós precisamos mesmo é pedir socorro, é pedir ajuda. Quem está afundado no lamaçal, que não tem onde botar os pés, com correntezas, não pede assim: olha para mim aí, estende a mão aí. Precisa de um socorro, precisa de pessoas te puxando ali, não consegue mais sair sozinho. Precisa reconhecer essa incapacidade, que precisa de Deus, e que só Ele pode nos salvar. O Deus de graça e misericórdia, que salva, que alivia no sofrimento. Clamar por socorro, abrir o coração e abrir os olhos para o caráter desse Deus. Davi, abrindo o coração, vai percebendo quem é esse Deus, que passa por isso, que sofre também, mas que é um Deus de graça e misericórdia, como ele descreve aqui. Ó Senhor, ele vai descrever mais à frente no versículo me perdi aqui. Ele vai escrever logo mais, nós vamos chegar. O que nós precisamos é reconhecer isso. Jesus sabe o que nós passamos. Ele não é alguém: Jesus era Deus, né? Não adianta, Ele não sabe o que eu estou passando. Ele diz isso até para Jesus. Será que quando a gente não faz isso, a gente não está rasgando a parte da Bíblia em Hebreus, que nos diz, Hebreus 4, versículo 16, assim, aproxime-se com confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. E o próprio texto vai falar que Jesus, ele se compadece de nós, não por alguém que tem pena de nós, mas porque Ele passou por sofrimento também. Ele sabe o que é. Ele é o sumo sacerdote que sabe o que é sofrer. Ele não é só o que faz o sacrifício, o sumo sacerdote, Ele é o próprio sacrifício. Ele é o Cordeiro. Essa é a promessa de Deus ao que crê. Achegue-se a Ele no trono de graça e você receberá misericórdia e encontrará graça para ajudar quando for preciso. Então é no momento de sofrimento que nós vamos buscar a Deus. Eu não posso pedir agora: Senhor, me dá uma vacina de ânimo, me dá uma vacina de graça e misericórdia para quando eu for passar por tal sofrimento de luto na minha família ou de alguma doença. Deus não diz isso. O texto não está dizendo que você vai receber uma carga assim, vai estar super dotado para passar pelo sofrimento. Ele vai dizer que no meio do sofrimento, quando for preciso, nós podemos nos achegar com confiança e Ele estenderá graça e misericórdia. É a promessa de Deus ao que crê. Jesus clamou por livramento. Ó Deus, lá no Getsemane, Mateus 26, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, confiando na vontade soberana do Pai. O versículo 19 aqui do Salmo vai dizer: tu conheces a minha humilhação, tu bem sabes. Por isso, abra os olhos para o caráter de Deus, que sabe o que você está passando e não gosta de te ver sofrer por sofrer. Ele quer um relacionamento com você, que você conheça mais dele, por meio do sofrimento desse mundo. E eu estou dizendo que é Deus que envia o sofrimento para você. Talvez, isso não quer dizer que isso não seja possível. Pode ser que Deus permita, pode ser que Deus crie uma circunstância para fazer você acordar para a vida, para fazer você resgatar você de volta para Ele. Deus é soberano. O que Ele quer não é que você sofra, você não foi criado para sofrer. Mas nesse mundo mau iremos passar por aflições, mas nele encontramos graça
para suportar, para passar por ela. E a terceira atitude, no versículo 22 ao 28, Davi vai dizer que a mesa farta diante dele se transforma em laço, que a prosperidade se torne armadilha, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que seu corpo trema sem parar. Derrama, Deus, tua fúria sobre eles, consome-os com ardor da tua ira, que as casas deles fiquem desoladas e que não reste ninguém em suas tendas. Ele abre o coração com uma oração imprecatória: Senhor, queima esses caras, Senhor. A gente fala do profeta que as crianças só zombaram que ele era careca e Deus mandou uns ursos para desgraçar o que estavam zombando do profeta de Deus. Aqui Davi está pedindo: Senhor, para eliminar esse meu sofrimento, transforme em maldição essa alegria deles, que a casa seja desolada, que eles tenham mais o que fazer na vida do que me importunar. É uma oração imprecatória, desejando mal para o outro, rogando a Deus que derrame maldições para os seus inimigos. Ele está abrindo o coração diante de Deus. Esse é o desejo dele. E muitas vezes esse é o nosso. Só que em vez de fazer isso diante de Deus, a gente faz isso para um outro irmão. Que a gente começa a falar, a denegrir, a gente começa a fazer o mal para outras pessoas e falar o mal para outras pessoas. Para um irmão, para alguém, para nós mesmos, ao invés de jogarmos diante de Deus o nosso anseio, o nosso coração. Deus vai punir os injustos. Deus vai punir os pecados de quem não se arrepender. Davi sabe disso. Ele reconhece a justiça de Deus. Ele continua falando, né? Eles insultam a quem castigaste, acrescentam dor a quem feriste. Eles acrescentam dor a quem feriste. Ele reconhece que Deus estava ferindo ele e que esses maldosos estavam aumentando a dor. Eles amontoam uns sobre os outros os pecados deles. Não permita que eles sejam absolvidos, Senhor. Apaga o nome deles do livro da vida. Não deixe que seja incluído entre os justos. Esse tipo de gente. Esse é o coração sincero diante do Senhor. Deus vai punir o pecado. Davi reconhece isso. Mesmo na ira aqui. Mesmo despertado nessa ira pelo zelo, pela santidade da casa de Deus, do templo do Senhor. E nós devemos ser zelosos. Nós devemos buscar santidade. Lembrando que Cristo veio satisfazer a ira de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados. Para que eu e você não soframos essa maldição, Jesus derramou sangue. E pela fé, eu aceito a Cristo, eu vivo essa nova vida. E Jesus me dá uma nova vida. Jesus alimenta a compaixão, ao invés de nos estrangular ainda mais. Jesus alimenta o perdão. Como diz o pastor Charles Spurgeon, o espírito severo da lei respira imprecações, maldições, mas o coração terno de Jesus oferece orações pelos assassinos. Os salmos diz isso, muitos da lei diz isso: faça isso, se você não fizer você vai ser amaldiçoado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essa é a lei do Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Na Nova Aliança, em Cristo Jesus, ele diz: não, ofereça oração pelos seus assassinos. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Davi ainda não tinha essa nova aliança, o novo coração, que Ezequiel vai falar, o coração pulsante, que ama a lei escrita no coração. Nós podemos ter esse coração transformado e crer que a justiça quem faz é Deus, não está em nossas mãos. Se você está com sede de justiça, clame a Deus, abra sua mente para o fato de que Deus é o justo juiz, não deixará pecado impune, Ele é justo em tudo que faz. Confie nele na sua justiça, confie, abra a sua mente para confiar em Deus. Não ache que você é o juiz, não ache que você está sendo injustiçado. Achar que você está sendo injustiçado por uma circunstância que não está no seu controle. Porque eu, Senhor, nós conversamos essa semana no pequeno grupo, né? E a gente fica se lamuriando como se nós fôssemos merecedores de uma paz plena, de não ter sofrimento. Por que comigo, Senhor? Porque eu. Parece que em outras palavras está dizendo: Senhor, joga essa maldição no meu vizinho, não em mim. Por que eu? Quando a pergunta deve ser: por que não eu? Por que eu não posso sofrer? Por que tem que ser o outro e não eu? Porque eu sou melhor que alguém? Eu faço algo melhor?
Ah, Deus, eu vou todo domingo, eu dou dízimo com fidelidade, todas as moedinhas contadas, eu ajudo os pobres, eu ajudo no sinal. Por que comigo isso, Senhor? Ah, então quer dizer que tu faz todas essas coisas para não sofrer, para que você receba uma bênção de mim? Então a tua motivação em fazer o bem é para se isentar, para merecer uma coisa boa? Então tá, então recebe aqui o teu salário. Aí não é graça. Não é a salvação da obra de Deus, é as suas obras que você quer usar como um super trunfo para se livrar do sofrimento. Mas a gente faz isso, a gente não precisa esconder isso. A gente faz isso. A gente tem que abrir o coração diante de Deus, olhar a circunstância, abrir os olhos para o caráter dele e para a justiça dele. E ele vai transformando o nosso coração. Nós podemos e devemos descansar no descanso de Deus, que é Jesus. Jesus é o descanso. Jesus é o Shabat, Jesus é o nosso sábado, Ele é o guardião da nossa alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, vai dizer isso. Vocês eram como ovelhas desgarradas, perdidas, mas agora voltaram para o pastor, Jesus, o guardião da sua alma. Então solte a espada da mão, largue essas pedras, para de ficar respondendo comentários, textões, para de se gastar e ficar rouco tentando se justificar e explicar para as pessoas, pare de jogar pérolas aos porcos, volte-se para Cristo Jesus, abra sua cabeça, sua mente para compreender que a maldade e os insultos que sofremos nessa vida serão vencidos com fé na graça e na justiça de Deus. Nós sofreremos injustiças, mas Deus é soberano e também sofreu. Ele sabe se compadecer de nós. E o Salmo vai mostrar que essa pessoa abre o coração diante de Deus, abre os olhos para quem Deus é, abre a mente para a justiça de Deus e ele é transformado para que a nossa boca seja aberta para louvar o Senhor. Versículos que seguem, do 32, do 29 ao 36. O Salmo diz: estou aflito e sofro. Socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos e exaltarei com ações de graça, pois isso agrada ao Senhor. Mais que sacrifícios de bois, mais que ofertas de touros com chifres e cascos, mais do que dízimos gordinhos, mais do que ofertas generosas, mais do que ajudar os pobres, louvar ao Senhor com alegria no coração, em meio ao sofrimento, isso agrada a Deus. Os humildes verão Deus agir na minha vida e se alegrarão. Animem-se todos que buscam socorro em Deus, pois o Senhor ouve o clamor dos pobres. Não despreza o seu povo aprisionado. Louve nos céus e terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Seu povo viverá ali e em sua própria terra se estabelecerá. Os descendentes dos que servem herdarão a terra e os que amam ali viverão em segurança. Alguém que estava sofrendo, angustiado, agora é alguém chamando as pessoas para adorar a Deus com a sua transformação. Por isso, abra a sua boca em louvor a Deus. Nós percebemos a partir do versículo 29 que a oração muda completamente o tom. E mais uma vez, não é porque o que Davi fez antes estava errado, jogar diante de Deus, abrir o seu coração, mas ele estava sendo sincero diante de Deus. E dessa maneira Deus foi operando no seu coração sofredor. Ele reconhece seus sentimentos mais uma vez, reconhece a necessidade de ser socorrido, e o texto deixa claro onde e a quem ele recorre. Socorre-me, ó Deus, com a tua salvação. Ele demonstra preocupação com a salvação da sua vida e assume uma postura de adoração, de louvor ao nome deste que salva a sua vida, o próprio Deus. O versículo 31 mostra que Deus se agrada de um sincero louvor, proveniente de um coração que reconhece as suas fraquezas e a sua dependência da ação de Deus. O salmista sabe, como diz o versículo 33, que o Senhor responde aos necessitados, aos pobres. E aqui não é um valor monetário, não é quanto você tem, não é o seu poder de compra. Ele está falando, o pobre é aquele que reconhece que não tem capacidade, que não tem condições. Eu sou pobre de espírito, como diz lá em Mateus 5, porque eu reconheço que eu não consigo sozinho.
Então Deus não deixa essa pessoa que reconhece a sua fragilidade, a sua necessidade como pobre, como necessitado, Ele ampara o que reconhece, o que busca nele. E o louvor então se estende, né? Versículo 34. A adoração pessoal do salmista, já transformado, o coração sendo transformado no meio do sofrimento, essa adoração pessoal se torna uma convocação externa para a adoração. O que é isso senão um coração missionário? Esse sofrimento de Davi nos leva a ter um coração missionário. Venham, exaltem ao Senhor, o Deus que não deixa ninguém desamparado e que traz alívio em meio ao sofrimento, ao invés de ficar apenas no meu luto. Tem o seu tempo de luto, de dor, de sofrimento, mas ele é transformado quando a gente abre o coração diante de Deus, quando a gente abre os olhos para o caráter de Deus, quando a gente abre a mente para a justiça de Deus, então a gente abre a boca para louvar a Deus. E nos tornamos um coração, um ser, um homem e uma mulher de Deus, uns missionários do Senhor, convidando outros a louvar, comunicando as promessas de Deus. O Salmo termina com essa lembrança da promessa de Deus, com esperança na palavra de Deus, lembrando-se das promessas. O foco do homem que está sofrendo e orando aqui é ajustado. Ele estava com o óculos errado, agora Deus coloca a lente certa nos olhos dele. Ele começa a lembrar, a enxergar o todo, não apenas o sofrimento. Calma aí, Deus tem um plano maior. Deus vai resgatar Sião, Deus vai reconstruir a cidade, nós seremos uma nação forte. Deus tinha um plano para isso. A fé nas promessas de Deus nos ajudam a passar por esse sofrimento, a lembrança disso. Só que ele só lembrou disso depois que ele passou por essas etapas, abrindo o coração, jogando diante de Deus, lembrando quem Deus é. Então ele começa a ser transformado para adorar e louvar a Deus. Se vocês perceberem o Salmo aqui, ele faz uma mudança, que ele vai falar em relação à reconstrução das cidades, né? Vai falar a reconstrução de Judá. E aí se você percebeu, eu estou falando que esse salmo é um salmo de Davi. Davi não viveu o tempo da destruição de Judá. Então, muito provavelmente, esses versículos finais que lembram da promessa foram acrescidos depois do povo no cativeiro. Lendo esse salmo, lembrando do seu sofrimento, sendo transformado e inserindo aqui no salmo, ainda inspirado pelo Espírito Santo, porque é preservado a nós até hoje, inserindo esse texto. Então não é uma autoria de Davi, porque senão fica fora do tempo. Como é que Davi escreveu sobre a destruição de Jerusalém? Então eles já estavam vivendo nisso, muito provavelmente, e eles inserem essa lembrança das promessas de Deus. Por isso, abra sua boca em louvor a Deus, em gratidão, agradeça, mas não seja genérico. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida. Seja mais específico. Comece a lembrar do cuidado detalhado de Deus sobre a sua vida. Obrigado, Senhor, por me acordar respirando aqui. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor me mandou clientes novos. Obrigado, Senhor, porque eu tenho esse emprego, eu estou podendo bater no cartão. Obrigado, Senhor, pelo meu salário que entra todo mês certinho. Obrigado, Senhor, porque não entrou o salário, mas eu fui suprido por outras pessoas, pelo teu corpo, por ti. Lembre com detalhes o cuidado do Senhor sobre a tua vida. Não seja genérico, isso faz bem para você. Abra sua boca, agradeça. Faça isso com fé no livramento garantido que você pode ter para a sua alma. Lembre-se do plano maior de Deus. Concluindo, Cristo Jesus sofreu. Jesus Cristo passou pela angústia, pela vergonha pública, pela dor, para que nós pudéssemos, pela fé na sua vida, morte e ressurreição, ter o nosso relacionamento com Deus restaurado, ter nova vida, pudéssemos ter salvação e receber o socorro. E assim receber um novo cântico em nossos lábios, uma nova canção, uma nova vida. Não uma vida de sofrência. Ai, eu sou crente, é tão difícil. Ai, a vida de crente é tão pesada, eu não consigo, a gente erra. Parece que a sua vida não vira um convite. Que tipo de relacionamento é esse? Esse Deus que te coloca um peso sobre o que você tem que ser para viver é tão pesado, tão triste. Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de exultação, um Deus de justiça, mas que nos alegra, porque a justiça foi feita em Cristo Jesus, para que possamos ter uma nova canção, ter um lar de justiça. Lembre-se do profeta Jeremias, ele lamentando a destruição da cidade, esse sim já no tempo, a cidade que foi destruída, e ele lamentando, lá no livro de Lamentações, tem um livro inteiro para isso. O lamento não é pecado, o choro é livre, já está aqui em Lamentações.
o choro é livre. E Jeremias, o profeta chorão, tem um livro inteiro de lamento, de choro livre. E ele vai escrever lá no capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar no Senhor a sua salvação, a sua redenção. Ele lamenta, ele sofre, mas o bom é aguardar no Senhor. E isso em silêncio. Eu estou aguardando pacientemente a restauração do Senhor. E Jeremias nos lembra isso. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, nos diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita justiça. Há um lar de justiça, sem morte, sem dor, sem sofrimento, à espera dos filhos de Deus. E nós podemos começar a usufruir dessa paz aqui pela fé nessa promessa, descansando nas promessas do Senhor. Quando você sente que não tem onde se apoiar, apoie-se em Jesus, na sua palavra, abra o seu coração diante dele. Quando você vê pessoas no desespero, que não têm onde se apoiar, lembre-se do Salmo 69. Mostre o caminho da transformação a partir da confiança em Jesus. Apoie-se na graça, pedindo força e fé para continuar e clamar. Você não foi criado para sofrer. Mas, enquanto estivermos nesse mundo mal, na presença do pecado, passaremos por diversos tipos de sofrimento e lutos. Porém, confiantes em Jesus, onde se culminam todas as promessas de Deus, nós poderemos ser transformados. Amém, irmãos? Por isso, abra seu coração diante de Deus. Abra seus olhos para o caráter de Deus. Abra sua mente para a justiça de Deus. E então abra sua boca para adorar, para louvar o Senhor. Então você verá que um coração que sofre será transformado num coração que se alegra, que exulta e convida outros a exultarem nesse Deus da salvação. Amém?